vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para que a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Podeis assentar, clamando pela misericórdia de Deus. Nós temos aqui o emprego de alguns verbos que transmitem a necessidade de nos prostrar na presença de Deus e buscarmos da parte dele uma reconciliação urgente. Eu tenho dito aqui já 2 ou 3 vezes que o profeta Joel profetizara para a casa de Judá durante os anos de 835 a.C. ao ano 796. Alguns entendidos chegaram a conjecturar a possibilidade de que tivesse sido Joel o profeta que profetizara durante os reinados no final de Ezequias para Manassés, dando o indicativo, por causa destes textos, que a casa do Senhor teria sido de forma absoluta cortada, e é claro que ela o foi durante os anos de 586 a.C. Mas os indícios mais comuns é que esta profecia data-se pelo menos alguns séculos antes, e que Joel teria sido contemporâneo de Oséias, e profetizar a palavra do Senhor durante os anos 835 a 796, durante o regime de Joás, mandatário da casa de Judá. Quando o pastor Presley fala sobre a casa de Judá, o pastor Presley está atribuindo 2 tribos, a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim, que fazia parte do reino do sul, dentro do território de Israel. Quando o pastor Presley menciona, por exemplo, o profeta Oséias, o pastor está se referindo ao reino de Israel, reino do norte, aqueles que seguiram a Jeroboão, filho de Nebate. Então é importante nós descobrirmos com quem o profeta está tratando. O profeta está tratando com o reino de Judá. Lendo esta passagem bíblica, nós temos aqui alguns verbos. O primeiro verbo é o verbo lamentar. O segundo verbo é o verbo cingir. Estas 2 aplicações eu quero trabalhar aqui nesta noite. Nos versículos de número 8 até o versículo de número 11, nós temos aqui alguns indícios com os quais, bem como figuras de linguagem com os quais nós podemos ver uma catástrofe iminente. Eu disse para vocês que todo o livro do profeta Joel, ele aborda perspectivas sobre uma seca prolongada, uma invasão de gafanhotos e sinais de apontamentos de que os exércitos de Tiro e de Sidom e da Filístia invadiriam o território de Israel. Uma outra alternativa é que os 4 gafanhotos podem estar representando os 4 grandes governos que tomaram conta do povo de Deus durante os períodos de 586 a.C. até durante o tempo em que Jesus pisou sobre esta terra e, consequentemente, quando caiu o Império Romano, do 5º para o 6º século da era presente. Eu estou me referindo aos reinos da Babilônia, aos medos e os persas, aos gregos e, consequentemente, aos romanos. O certo é que Deus está anunciando uma catástrofe, e Deus anuncia uma catástrofe de forma muito peremptória, indubitável, e quem dá o castigo para o povo de Deus é o próprio Deus, não é o diabo. E a gente precisa compreender que Deus castiga, fustiga o povo a quem ele quer bem. Essa expressão aqui é um empréstimo tropológico. Lamenta com a virgem pelo marido da sua mocidade. Nós temos aqui o profeta Joel tentando trazer o nível de lamentação que ele pretende gerar no coração das pessoas, e ele faz esse empréstimo circunstancial de uma virgem que foi desposada, mas antes de cumprir o seu matrimônio, ela tem o seu marido sepultado. Tanto é verdade que você tem a expressão lamenta com a virgem, você não tem a expressão lamenta como a virgem. Logo, o que me faz entender é que essa parabolia
que nós chamamos de elementos parabólicos veterotestamentários. O termo é difícil, mas você vai entender na aplicação. Transmite a ideia de uma similitude. E uma similitude, ela tem propriedades de equiparação mais profundos do que propriamente uma parábola. Ele não diz lamenta como. Se fosse lamenta como, seria uma simples metáfora. Mas ele diz lamenta com, dando indicativos de pelo menos dois aspectos antes de entrar no texto. Primeiro, esta noiva, ela teve toda a sua expectativa destruída. Em segundo lugar, essa noiva teve os seus sonhos transformados em pesadelo. Olha o que o pecado que nós cometemos é capaz de fazer conosco. Primeiro, ele é capaz de destruir a nossa expectativa com relação a todos e tudo. E, em segundo lugar, ele é capaz de transformar os nossos mais belos sonhos em pesadelos. 3 lições eu tiro aqui e eu entro na mensagem. A primeira, a desobediência traz traumas irreparáveis. Eu vou repetir. A desobediência traz traumas irreparáveis. Essa noiva, ela foi desposada, possivelmente comprada por 50 ciclos de prata, que era o preço de uma virgem em Israel, mas a despeito de ter sido comprada e de ter sido protegida para um evento matrimonial, o seu marido se foi. O que faz com que nós compreendamos que a desobediência traz traumas irreparáveis. Na história do cristianismo, nós temos pelo menos 2 mulheres extraordinárias que viveram essa experiência. Uma viveu essa experiência de fato. A outra viveria essa experiência de direito. Quem viveu de fato essa grande experiência foi as irmãs de Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia, Macrina. Ela estava desposada de um jovem, esse jovem morreu. Antes do pai arrumar outro jovem para ela, ela aplicou o seu coração ao Senhor e disse: pai, eu vou casar-me com Jesus. Ela fundou diversos mosteiros e conseguiu suprimir a sua mágoa, transformando a dor em amor pelo Senhor Jesus. Uma outra mulher, Teresa d'Ávila, nasceu entre os anos 1510 para frente. Uma jovem extraordinária, que com 7 anos de idade já sabia ler o latim e leu a história dos mártires do cristianismo. E com 7 anos de idade, com o seu irmão, ela fugiu de casa em direção à África, porque ela desejou se entregar ao martírio. O seu tio pegou ela no meio do caminho, levou para dentro de casa, e antes de arrumar para ela um esposo, que era a proposta do tio, ela fugiu da casa do tio, foi para um mosteiro e se tornou uma das mulheres mais extraordinárias que colocou os seus pés nesta terra. Uma outra pessoa que também teve uma desilusão amorosa foi Jerônimo, no 4º século da era cristã. Ele teve uma profunda decepção amorosa e quando ele se decepcionou emocionalmente, ele decidiu entregar a sua vida para Jesus, foi para um mosteiro lá em Belém, a pedido de Teodósio I, que era o monarca principal do Império Romano nessa época, e ele traduziu a Bíblia do hebraico direto para o latim, sem passar para o grego, e ele ficou 22 anos fazendo isso. Os estudiosos dizem que Jerônimo tinha uma deficiência e um preconceito tão grande contra o casamento, que ele dava nota 3 para o casamento, 6 para a viuvez, e dava nota 10 para quem vivia uma vida solitária, uma vida como um eunuco. Então, o texto não está dizendo nada disso. O que o texto está dizendo, eu estou só ilustrando para vocês verem, porque várias pessoas reagem os traumas de uma forma. Existem pessoas que sabem reagir a traumas muito bem, mas o texto não diz isso. O texto diz, não é lamenta como, o texto diz lamenta com. Não adianta você tentar usar de subterfúgio. A sentença foi dada, e foi dada por causa do seu pecado e do meu pecado. Então, você tem aqui, lamenta com a virgem. Eu penso que tenho o controle da minha vida, mas eu não tenho.
Eu penso que eu vou me casar, mas eu não vou. Eu penso que as coisas serão boas e que um mar de flores está desenhado para mim. Mas o pecado cometido, e não só o meu, mas o pecado da nação, fez com que essa sentença fosse dada. Então, Deus está dizendo, lamenta com a vir. Segundo lugar, a desobediência mata a esperança e a minha fecundidade. Olha o que ele diz aí, ó, pelo marido da tua mocidade. A desobediência mata a esperança do indivíduo. Irmão, o que é uma pessoa sem esperança? O que é uma pessoa que vive uma vida de traumas e transtornos? Quem é que faz isso? A desobediência. Em terceiro lugar, a desobediência me tira as vestes festivais. Ela tinha uma veste preparada e era vestes nupciais. Ela iria se casar, mas ela substitui as vestes festivais pelo pano de saco. Agora, olha aqui para mim, você que vive em pecado ou você que pensa em viver em pecado. Não pensa que o prazer do pecado, ele é um prazer atemporal. O prazer do pecado é temporal. O prazer do pecado, ele não pode ser suprimido apenas pela satisfação. A satisfação, o desejo de estar o desejo de se retroalimentar com o pecado que você pratica, ele não é atemporal, ele é temporal. Você se alimenta, você se deleita, você se satisfaz, mas essa conta chega, você precisa pagar essa conta bate na tua porta, entra no teu casamento, entra na tua família, passa um dia, passa dois, você se embriaga, pois a conta chega. Olha o que diz o texto. As vestes festivais estavam prontas e preparadas, mas Deus está dizendo, joga as vestes festivais fora e vistam-se de pano de saco, porque não há motivo para comemorar. O motivo que vocês têm é de se lamentar, de entrar na presença de Deus e de buscar da parte dele misericórdia e graça, e Jesus está aqui nesta noite para perdoar o teu pecado, o meu pecado, nos dar graça e nos livrar de todo mal. Você pode dizer glória a Deus? Primeira verdade aqui desse texto é que o sacrifício, veja só depois desse elemento de similitude, cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação dos sacerdotes. Ministros do Senhor estão enlutados. E eu prestei atenção aqui numa coisa, olha. O sacrifício da casa de Deus foi cortado, o sacerdócio não. O sacerdócio permaneceu, o sacrifício foi cortado. Os oficiais permaneceram, o ofício foi cortado. A liturgia desapareceu, os litúrgicos permaneceram. Deus deixa que sacerdotes que deveriam estar oficiando na sua casa fiquem sem fazê-lo, porque Deus cortou a oferta da casa. Deus cortou o sacrifício da casa. Você sabe o que esse texto está dizendo? Que o pecado chega em proporções tão gigantescas e tão alarmantes na nossa vida, que até o suposto culto que eu deveria estar apresentando para fazer Deus se aproximar de mim, Deus tira. Deus não quer mais o meu culto. O normal do texto era que Deus preservasse o culto, sacrificar sacerdócio. Não, Deus não preserva o culto, Deus deixa o sacerdócio. Isso aqui, irmãos, é horripilante. Deus tira o culto, mas o culto é para Deus. Deus tira. Por que Deus tira o culto? Porque o culto que está sendo prestado é um culto carregado de hipocrisia, de pecados, de manchas. Porque o que adianta eu reproduzir o culto aqui na igreja e não levar ele lá para fora? Porque a palavra culto, ela vem do latim colo e do grego colere, que significa fazer nascer. O culto é fazer nascer um relacionamento. É fazer com que Deus venha se manifestar a partir do culto. O culto está nas mãos da igreja. É a igreja que presta o culto a Deus. Deus não vai se retrocultuar. É a igreja que cultua. O meu e o teu problema é que a gente entra dentro da igreja para ver o que Deus tem para nós. Quando, na verdade, a Bíblia diz no livro de Vaikra, de Levítico, é sobre o que você tem para Ele. Lá ainda diz assim, ninguém chegará perante mim de mãos vazias. O problema é que Deus elimina o culto do culto, porque o culto não servia mais para cultuar a Deus. Não é sobre o que Deus pode fazer, é sobre o que você tem para entregar.
Deus deixa o sacerdote e tira o culto. Era melhor ele deixar o culto, não era? E eliminar o sacerdote. Mas ele não. Ele tira o culto, porque o culto prestado por sacerdotes caídos, culto prestado, não serve para atrair a Deus. O que adianta uma liturgia morta? O que adianta uma liturgia solene, mas sem vida? O que adianta um culto sendo prestado só na liturgia, mas sem experiência espiritual? Deus está dizendo aqui nesta noite que Ele quer restaurar o meu culto, para que o meu culto possa atrair a sua presença e o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Segundo lugar, o sacrifício da lavoura, não dos agricultores. Você não preste atenção, eles sacrificam, não são os agricultores, eles sacrificam a lavoura. Está aí, ó, olha aqui, ó. A oferta de manjares foi cortada, a libação, os sacerdotes, ministros estão lutados, o campo está assolado. Vamos repetir isso no 3, o campo está assolado. 1, 2, 3, alto. O campo está assolado. Então, ele sacrifica a lavoura, não os agricultores. Ele poderia muito bem levantar uma nação, preste atenção, ele podia levantar uma nação para castigar os agricultores, mas ele percebe que não adianta mais sacrificar o agricultor, ele prefere tirar a provisão. Veja, ele tira a provisão do agricultor, ele deixa o agricultor sem a provisão, sem a matéria-prima. Aí o agricultor, por quê? Preste atenção, existem remédios de Deus que são mais pedagógicos do que teológicos. Talvez o que você está vivendo se categorize na pedagogia, não na teologia. É aquela frase que nós falamos, se Deus não muda uma circunstância, usa a circunstância para nos mudar. Era melhor levantar aqui Tiglat-Pileser III, Sargrão II, que é mais ou menos nessa época, Assurbanipal V, e varrer esse povo aqui, como eles quase que o fizeram nos dias de Senaqueribe. Mas Deus disse, não, eu não vou eliminar pessoas, eu vou tirar a provisão. E isso sempre acontece, porque aqui, pastor Efigênio, é um tempo de aparente prosperidade. E sempre quando a minha provisão toma o lugar do provedor, Deus tira a provisão para me manter no provedor. É igual Deus fez com Abraão. Ele pede Isaac para saber se tem Abraão. Ele não quer Isaac. Isaac é a provisão. Aí fica um tanto de gente na igreja dizendo, por que Deus não me castiga em mim? Ele não te castiga em ti. Ele castiga, ele nos castiga, removendo as coisas de nós. É o que o texto está dizendo. Olha aqui, ó. O campo está assolado. Ele quer ensinar. E ele prefere ensinar do que matar. Porque nós, a nossa geração é descartável. A massa joga fora. Deus não. A massa, Ele conserta. E ainda que você tenha que ficar nas mãos do oleiro, sendo rodado na tábua, e tacando água, e tirando bolha, ainda que foi 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 voltas nas mãos do oleiro, Ele só vai te tirar do tabuleiro quando o vaso estiver formado e o seu santo nome for glorificado na tua vida. Então Ele prefere sacrificar a provisão. Ele diz, ó, o campo está assolado, a terra está seca, de luto. Repita comigo, a terra está de luto. Aí que é outra figura de linguagem. O que é luto? Luto fala de quê? De morte. O que está dizendo? A terra está morta. Não adianta botar não. Ou você conserta comigo, isso é forte, viu, irmão? Ou você conserta comigo para que a tua terra tenha vida, ou tudo que você lançar como semente vai morrer, porque a terra está de luto. Irmão, isso é muito poderoso. E aí tem gente que vai e não rompe. Vai e não rompe. Tem coisa errada na sua vida e você precisa fazer uma análise para que estas coisas sejam eliminadas e o nome de Jesus glorificado e você se levante vivo e forte para glorificar o nome de Jesus Cristo. Terceira verdade, o sacrifício da provisão, não dos homens. Olha aqui, ó, olha que pedagogia engraçada, olha aqui, ó. Secou a oliva, murchou, envergonhai-vos lavadores. Repita comigo, irmãos. Repita essa frase, mas não tenha vergonha não, deixa o pau cair a folha. Repita comigo, Deus quer
Fala alto, Deus quer me ver passando vergonha. Eu não estou dizendo nada, é Ele que diz. E Ele ainda estimula a vergonha. Por que ele estimula, pastor Luiz, o pastor Léo? Por que ele estimula aí? Ó? Envergonhai-vos. Aqui no hebraico é porque eu tenho o campo, pastor Roberto, polissêmico da palavra. Ele aqui estuda comigo, o pastor Israel, ele sabe. Você já viu eu falando sobre polissêmico lá, Israel? Palavras com abrangência. O campo polissêmico da palavra é no sentido assim, ó. Ei, você não está vendo que você está morrendo? Você não está vendo que tudo que você está pondo na terra não está vivendo? Tenha vergonha. É o sentido da palavra. É Ele que estimula a vergonha. É Ele que estimula para quê? Para te fazer envergonhar? Não. Para que a vergonha que você sinta a partir do resultado que você não tem, possa te fazer a voltar para o caminho. Qual o caminho? O da presença do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, Deus não quer envergonhar e nem matar ninguém. Ainda que Deus te bate, que te fustigue, o que Deus quer nesta noite, pelo poder do seu nome, é te dar vida e vida com abundância. Essa lágrima do teu rosto, se ela for jogada nos pés do Calvário, ela vai cair no lugar certo. Ele vai te restaurar, vai te reparar, vai lavar o teu pecado, e o nome de Jesus será adorado na sua vida. Aí eu pus uma de preciso ser responsabilizado das minhas irresponsabilidades. É o que tudo isso aqui que eu estou lendo, eu preciso ser responsável das minhas irresponsabilidades. Ele está me responsabilizando das minhas atitudes, ainda que Ele tenha que me fazer sofrer, ainda que Ele tenha que me fazer envergonhar daquilo que eu tenho feito. Então Deus está levantando o profeta Joel para dizer que uma catástrofe está chegando. Essa catástrofe será grande. Não há motivo de contentamento e de júbilo, pelo contrário, de lamento e choro. Agora pode ter certeza, na presença de Deus, lágrimas falam mais do que palavra. Humilha-te, pois, na presença dEle, e Ele te exaltará e te dará a vitória que você necessita pelo poder da sua glória. Se você crê, diga glória a Deus. Pastor, sintomas do pecado na minha vida. Está aí, ó. Avide significa alegria. Secou. Alegria seca. Irmão, o crente, quando ele está desmotivado, você sabe, ele não tem alegria, ele não tem brilho, ele não tem vibração, ele não tem entusiasmo. A alegria dele não existe. A minha alegria não é circunstancial, a minha alegria não é temporal, a minha alegria não é momentânea, a minha alegria ela não são coisas. A minha alegria é Ele. Irmãos, olha, irmãos, nós precisamos ter prazer em Deus. Olha, esposas, maridos, filhos, dádivas, presentes, são apenas os faixos de luz. Ele é o sol. Aqueles são apenas as correntes. Ele é o oceano. O crente tem que ter a sua alegria na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Você pode dizer graças a Deus? Secou a figueira. Figueira representa o quê? Lá em Israel, alguém assentado debaixo de uma figueira transmite paz e segurança. Sabe o que ele está falando? Não tem figueira. Sabe qual que é a ideia? É inferente, não é referente. É inferente. A paz e a prosperidade se foi. Murchou a romeira. Sabe o que significa romeira? Justiça e pureza. Sabe o que ele está dizendo? Justiça e pureza se foram. Também a palmeira. Sabe o que significa a palmeira? É a palmeira, força, retidão, implacabilidade, não pende. Pode vir vendaval, só que ela se foi. Então perdeu a força, perdeu a retidão. Macieira, sabe o que significa? Amor e beleza se foram. Todas as árvores do campo se secaram e já não há mais alegria entre os filhos dos homens. Essa é a sentença de Deus. Mas nesta noite nós estamos vivendo numa dispensação de graça e de misericórdia, onde os nossos pecados são jogados na cruz do Calvário, e pela misericórdia de Deus que nos olha a partir da vida de Jesus Cristo de Nazaré, Deus de Deus, luz de luz, você tem nele o afeto necessário, o carinho necessário. Confessa o teu pecado, abandona a tua vida de horror, e Deus
Deus vai te levantar, te tomar pela mão, tirar do charco de lodo e de miséria e te dar um espírito de vida e de paz, e o nome dele será adorado na sua vida. Pastor, e Deus propõe uma cura? Propõe, está aí agora, ó. Vamos falar da cura, ó. Primeiro, a solução precisa começar do altar. E nós aqui que somos obreiros e pastores, precisamos ter essa responsabilidade. Preste atenção. A solução para qualquer crise evidente dentro de uma igreja, aqui não é igreja, é a comunidade de Israel, mas a figura dos ministros aqui desse tempo, sendo o sacerdócio, reporta a nós, ministros de Cristo deste tempo, sacerdotes da casa de Deus. Nunca a solução para a recuperação de qualquer coisa deve ser proposta para a igreja em primeiro lugar. Ela deve ser proposta para os obreiros do púlpito. A igreja nunca vai glorificar se os obreiros não glorificam. A igreja nunca vai se perdoar se os obreiros não se perdoam. A igreja nunca vai aprender a se amar se os obreiros não se amam. A igreja não será avivada se os obreiros são mortos. Por isso que perguntaram para Grimmett Wright Moody como acender um avivamento na igreja, e ele disse: acenda uma fogueira no púlpito, porque lenha verde vai começar a arder. Perguntaram para ele também qual é o maior problema da igreja, e ele disse: o maior problema da igreja são os obreiros. Dizem que no tempo de Leonardo Ravenhill, acerca dos quais eu já entreguei vários livros dele aqui de presente para os obreiros, um dos maiores pregadores da sua época, fenomenal, um grande expositor da palavra, era tão grande o seu renome, muito maior do que o próprio nome de Ravenhill. E um irmão que escutava Ravenhill na sua igreja todos os dias, perguntou para ele: pastor, o fulano de tal é um grande homem de Deus? Ele disse: não sei, nunca orei com ele. Sabe o que eu preciso entender aqui com vocês? É que a solução para nós aqui começa aqui no púlpito. Ela não começa na igreja, ela desemboca na igreja, mas ela começa no altar da igreja. Se a solução para você não for solução para mim, ela não será para você. Se a solução para você não for solução para os obreiros aqui desse púlpito e os que são oficiais do templo, não será para a igreja. Então Joel chama a responsabilidade quem deve ser responsabilizado. Os obreiros da casa do Senhor têm o dever de carregar este fardo na presença de Deus. Olha aí, ó, 4 verdades, ó. Torne público o seu arrependimento. Cingivos. Repita comigo: cingivos no 3. 1, 2, 3. Cingivos de quê? Lê aí. De pano de quê? Pano de saco. Então vamos repetir no 3, cingivos de pano de saco. 1, 2, 3. Cingivos de pano de saco. Você sabe se eu estou triste, irmãos? Olha para mim, você não sabe. Você sabe que eu estou alegre? Você não sabe. Você, por mais que você tenha, ou que você seja capaz de diagnosticar o meu coração a partir do meu estereótipo, porque o meu palavras mentem, semblantes não. Palavras mentem, preste atenção. Semblantes não. No entanto, quem é discípulo de Maquiavel, aquele que escreveu O Príncipe, na época da Renascença, vai conseguir facilmente te abraçar e cravar uma faca nas suas costas. Porque ele consegue maquiar o que é pelo estereótipo. Ele sorri, mas ele está odiando. Ele consegue ter artifícios psicobiosociais tão intrínsecos que ele maquia verdadeiramente o que ele sente. É o que nós chamamos na psicologia de sociopatia. Alguém que não se importa. Narcisismo. Alguém que é tragado pela própria impetulância, pela própria arrogância. Nos avivamentos de Jonathan Edwards, as pessoas entravam no gabinete pastoral chorando copiosamente, confessando inveja. Eu nunca recebi ninguém que me confessasse inveja. Nunca. Até porque invidere, que é a palavra latim, que significa não ver, porque o invejoso, ele não se importa em você ter, desde que ele tenha mais do que você. E a inveja, a grosso modo, é o desejo de ter ou de ser em relação a outrem. Você tem que se olhar e se ver invejoso, se ver orgulhoso. Você tem que fazer um filtro em si.
Você tem que tornar prático o que é abstrato. É o que ele propõe para o sacerdote. Cingi-vos de pano de saco. Eles tornem público a dor que eu lhes causei. Porque quem causou essa dor em vocês foi eu. Então deixe que as pessoas vejam a vossa própria vergonha. A vossa própria nudez. Eu, quando alguém me confessa alguma coisa para mim, eu faço tudo para preservar. Tudo para preservar. Mas o texto me dá um indício significativo de que a melhor forma de eu preservar, não o pecado, mas a pessoa, porque preservar pecado não inocenta pecador. A melhor maneira que eu tenho de preservar a pessoa, às vezes é expondo o delito. Porque aí eu caio nesse texto, envergonhai-vos. Porque a vergonha causada pela atitude do indivíduo, se Deus tem algo na vida dele, se Deus tem algo na vida dela, ele vai levantar e dizer, eu não vou mais passar. E ainda tem um outro problema, de que as pessoas não se perdoam. Deus perdoa. A liderança às vezes perdoa. A pessoa não carrega aquele... Então Deus está falando assim para os sacerdotes, tornem visível de forma concreta aquilo que é abstrato, porque sentimento você pode manipular, você pode desnudar, você pode manifestar-se, você pode inventar sobre o que você sente, mas deixe que as pessoas te vejam vestido de cinzas. E é uma palavra dura, nós não temos outra. Torne público o seu arrependimento, cingi-vos de pano de saco e lamentai. Em segundo lugar, torne concreto, uivai. E aí eu vi essa palavra uivai, e eu fiquei assim, uivai. Porque uivai, agora, irmãos, é tão complicado o hebraico, porque o hebraico, no hebraico, você tem pouquíssimas palavras. Em torno de 8.000, no máximo 500 palavras. O brasileiro, por exemplo, no nosso vernáculo, são mais de 300 mil expressões diferentes. Aqui são 8.300 e alguma coisa, expressões diferentes. Então, preste atenção, pastor, falta palavras para expressar sentimentos. E eu expresso o sentimento com palavras. Por exemplo, se eu estou profundamente alegre, e a palavra eu estou alegre não é suficiente para suprimir o meu sentimento, eu não consigo descrever o tamanho da minha alegria com a palavra, aí o meu corpo, isso é um mecanismo de defesa psicológico, o meu corpo sorri, porque é a forma de você, irmão, pelo amor de Deus, eu estou pregando aqui, tem mais de 7 anos, entenda, é a forma do seu corpo não se explodir, aí você sorri. Quando o sorriso e a fala não é capaz de manifestar tamanha alegria, você chora, é uma reação do corpo para você não explodir o seu coração. Aí não tem, aí ele pegou um empréstimo de um cachorro, de um lobo. Ele disse, eu quero que vocês lamentem tanto o vosso crime, o vosso delito e o vosso pecado, que não serve chorar. Eu quero que vocês uivem. Uivem. Aí eu fui para a versão sírica, eu fui para o Targum de Jonatas, eu fui para os textos dos sinaíticos, do Vaticanos Receptus. Sabe qual que é a palavra lá? São várias. Bater no peito, torcer as mãos, profundo grito, lamento constante e ininterrupto, rasgar as vestes. Deus parece implicar para mim a responsabilidade de tornar pública e notória o vexame diante do povo que eu tenho feito diante dele. E ele fala isso para quem? Para nós, pastores, para nós, obreiros, para os diáconos, para os porteiros, que devem ajoelhar todos os dias à noite na casa de vocês, todos os dias vocês, diáconos, auxiliares, presbíteros, evangelistas, pastores, todos nós. Por quem? Pela igreja, pela espiritualidade da igreja, pela vida da igreja, pela saúde espiritual do povo, pelo fracasso nosso mesmo. Para quê? Para que haja misericórdia, graça, poder e glória da parte daquele que vive para todo sempre.
Terceiro lugar, torne coletivo o seu lamento. Aí ele fala aqui, vinde, ministros do meu Deus. Vinde, ministros do meu Deus. Olha aqui para mim. A gente faz a reunião de ministério e convoca todos os obreiros para que participem da reunião de ministério. A expressão ali é convocar um evento solene. A ideia aqui é de fazer uma convocação para esse gesto de lamento, para esse gesto de dor, para esse gesto de sofrimento, para que nós, ministros do altar, possamos carregar diante de Deus as mazelas e os traumas que o nosso povo tem cometido contra o Senhor. Em quarto lugar, para sair daqui, eu vou para o povo, aí eu termino. Torne duradoura as suas lágrimas. Ele está dizendo assim, eu não quero uma lágrima de 10 minutos, de 15 minutos, eu quero que vocês passem a noite chorando. Eu quero que vocês... Irmãos, olha aqui para mim. Repita comigo aqui, irmãos, uma coisa. Repita comigo. Quando Deus se ira, ele se ira. Ao contrário, quando Tito... Porque o Império Romano, ele toma conta da Judéia Perém, do Metraconíates, no ano 66 antes da era cristã. Pompeu chega lá e ele vence os exércitos de Antíoco IV Epifânio, que havia profanado o templo. Havia uma milícia entre Ptolomeu e Seleucidas pela hegemonia tributária dos territórios de Israel. Pompeu vem. Há um problema com Herodes de Arquelau, há uma ruptura institucional que era subdividida numa tetrarquia deixada por Herodes o Magno. Aí eles infiltram um mandatário chamado de Pilatos, aquele que fala em latim ecce homo, que apresenta Jesus lá no Sinedri, aquela grande multidão. Então, aí o povo maravilhado com aquele templo, inclusive os discípulos maravilhados com o templo, 10 vezes maior do que o templo de Salomão, uma carga tributária fenomenal só para construir o templo de 20%, fora dízimos e ofertas para construir aquele templo, que Herodes começou a construir, morreu, seus representantes, divididos numa tetrarquia, continuaram, não terminou, e ele foi destruído antes de ser concluído. Quando Tito venceu o Flávio José lá na Galileia, que Tito chegou na porta de Jerusalém, na revolta dos Zelotes, eu estou aqui mais ou menos no ano 62. Paulo está terminando de escrever as últimas epístolas. João nem escreveu ainda. Pedro tinha acabado de escrever as últimas epístolas. Tiago escreveu, Judas. João nem escrito tinha ainda. Aí o povo de todo Israel eles achou que Deus ia preservar o povo de Israel por causa do templo. Aí foram tudo para Jerusalém. Alguns estimam que tinha mais de 1 milhão de pessoas dentro de Jerusalém. E lá é tão pequenininho, é do mesmo jeito que está lá hoje. É só olhar a foto na internet. Ela é tão pequenininho que não cabe 60 mil pessoas. Mas alguns estudiosos dizem que lá dentro tinha 1 milhão de pessoas em pé. Por quê? Acreditavam que Deus preservaria o povo por causa do templo. Mas tal como Jesus disse, não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada. Você já viu sangue de gente com 60 centímetros de altura? Tu já banhou numa piscina de sangue? Tu já banhou numa piscina de morte? Pois o sangue dos judeus dava no joelho dos cavalos no pórtico de Salomão. Chega uma hora, meus irmãos, que a nossa brincadeira com Deus é brincar com fogo com álcool nas mãos. Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo, irmão? Diga amém. É ruim, né? Mas é o que está escrito. Chega uma hora que brincar com as coisas de Deus é perigoso demais. Chega uma hora que você vai vivendo, e uma decisão errada sua, meu irmão, minha irmãzinha, vai sacrificar o seu futuro, vai sacrificar a sua história, vai sacrificar os teus planejamentos de noivado, vai virar um pano de saco no seu corpo. Gente, vocês não percebem que a melhor coisa que a igreja pode fazer é apaixonar-se pelo Senhor Jesus e viver para Ele, para a glória dEle, e experimentar a sua graça. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para esta casa. Ele é Deus de Deus, Pai de todos os pais. Ele não é padrasto, Ele não quer te matar, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Arrependei-vos, porque é chegado a glória do nosso Deus. Você pode dizer graças a Deus? Para encerrar aqui, olha aqui, agora a solução vai para o povo.
Aí o sacerdote fala assim: vocês já estão fazendo? Fazendo o quê? Já botaram roupa de saco? Já. Já estão batendo no peito, gritando, feito cachorro que apanhou? Estamos uivando no meio da rua aqui. Os ministros todos estão envolvidos, todos. Não ficou nenhum diácono para fora, não. Todos estão chorando. Passando a noite em oração, agora passa a responsabilidade para o povo. Que responsabilidade? De fazer do mesmo jeito que vocês estão fazendo. Porque o povo, irmão, recebe de nós o exemplo, não é a palavra. O povo recebe dos ministros o exemplo, não é a palavra. Uma grama de exemplo pesa mais do que uma tonelada de palavra. O que você recebe do seu pai é o exemplo, não é a palavra. O que você recebe da sua mãe é o exemplo dela, não é a palavra. O que você recebe do pastor não é a palavra. Quisera eu que tu recebeste a palavra. Quem é que recebe de mim a palavra? Quem já me vê por exemplo. Quem não me vê ainda por exemplo, só vai receber de mim um exemplo, até que eu exemplifique tanto que sou um homem de Deus, para ele que ele passe a escutar as minhas palavras. Caso contrário, palavras sem exemplo não consubstanciam, mas exemplo sim, muda e transforma a vida de toda aquela pessoa que está na casa de Deus. É a proposta. Aí ele fala aqui, leve o povo ao jejum. Irmão, repita comigo: eu preciso jejuar. Jejuar é matar a carne. Jejum é prazer em Deus. Jejum é prazer em Deus. A pessoa que jejuma, ela tem prazer em Deus. Se ela não jejuma, ela não tem prazer em Deus. Porque o alimento, o que é jejum? A grosso modo, é fome por Deus. A ideia de jejum é fome por Deus. No hebraico aqui, a palavra é um dia de restrição. A raiz significa fechar, reter, é uma palavra polissêmica. Eu quero que feche contentamento, eu quero que feche banquete, eu não quero vinho na vossa boca, eu quero que vocês jejuem. É o que o sacerdote propôs para o povo. A igreja precisa ser participante do reavivamento espiritual que o sacerdote propõe. Senão fica só o corpo docente no monólogo, e a igreja não reage. Irmãos, preste atenção, deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Nunca a solução para uma igreja recai só sobre a vida do sacerdócio. Se não haver uma harmonia entre sacerdócio, que é o corpo docente, e o corpo discente, que é a igreja, não há arrependimento, não há transformação. Eu conheço homens de Deus, que o mundo não foi digno deles, que fizeram péssimos trabalhos em igreja que conduziram. E nem sempre a responsabilidade é sacerdotal. Às vezes a culpa é do próprio povo. Porque os sacerdotes já deram um exemplo. Agora ele está convocando o povo para o jejum. E se o povo falar assim: não, eu estou bem. Porque dependendo do nível de impetulância, a pessoa vai dizer: não, eu estou bem, eu não preciso de consertar. Eu já não contei para vocês de um casal que foi pego de forma fornicária, e o pastor puniu o casal, e uma das pessoas envolvidas disse assim: eu confesso que errei, mas não aceito a punição, e nem aceito que seja tirado de mim nada. Tem gente que é assim. Eu já cansei de participar do confessionário de jovens que fornicaram, que só um deles confessou. O outro ficou tomando Santa Ceia. De cara limpa e tranquila. E às vezes a gente confessa, e o fulano? Ou e a ciclana? Não, eu não vou fazer nada. Eu não sou detetive para pesquisar pecado. Eu nem olho quem está ceando aqui na igreja. Eu nem sei quem está ceando. De vez em quando não chega em mim e fala: fulano ou ciclano, não sei. Eu digo: eu não sei. Eu não olhei. Porque a Bíblia manda examinar a você ou examinar a mim? Examine a si mesmo. Então eu tenho que examinar a minha vida para ceiar. Aí você faz o mesmo com a sua para ceiar. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga glória a Deus. Tem gente que carrega, por quê? Porque ele não quer envergonhar. Eu não quero falar, ele quis fazer. Ele se lambuza do doce pecado, mas o fel da consequência Deus não vai tirar. Eu posso até não saber, mas se tem uma coisa que Deus não faz, é anular a consequência por causa do pecado praticado. Pelo contrário, Ele perdoa o teu pecado, mas Ele não anula a sua consequência. Pois é, não estão prontos para o casamento.
vocês não estão prontos para o casamento, tal como eu também não estou pronto para o meu. Vocês não sabem o que é casamento. É a decisão mais difícil que vocês têm para tomar. É uma decisão tão complexa e tão difícil que fariam bem as senhoritas e os senhores se passassem pelo menos 2 horas de joelho por dia orando para não errar nela. Porque desgraçado, a palavra que eu vou usar nesse altar, é o homem que se casa com a mulher que não se casa com a sua missão. E vice-versa. Casamento é uma prisão sem grades. E a qualidade desse cárcere depende dos prisioneiros. Da capacidade que os prisioneiros têm de se relacionarem. E essa cela é fria quando é noite e muito quente quando é dia. Até que vocês descubram o que é o amor, é pelo menos 1 década de casamento. 1 década de casamento para você descobrir o que é o amor. E o apóstolo Paulo sentiu isso tão forte que ele falou assim: eu queria livrá-los, da palavra privá-los. Foi ou não foi? Está lá. Eu desejaria privá-los deste mal. Ele não falou mal, mas o sentido é muito óbvio no texto. E que vocês permanecessem tal como eu sou, solteiro. E ainda ele justifica, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor. Mas o casado cuida em como agradar a sua. Sei lá, eu sou casado com essa mulher. Eu não tenho responsabilidade alguma sobre o amor que vem dela para mim, porque não está nas minhas mãos. O amor de Daniele para o Presley é a resposta da Daniele em relação ao Presley, e não do Presley em relação a Daniele. O único poder que eu tenho é o que está em mim, que é de fazê-la feliz. Ela não tem a mínima obrigação de me fazer feliz. Ela não tem a mínima obrigação de me fazer... Na minha cabeça. Repita comigo, irmãos. Na minha cabeça. A minha cabeça de casado é: a minha esposa não tem obrigação de me fazer feliz. Eu tenho obrigação de lhe fazer feliz. Qual é o maior problema que eu atendo aqui no gabinete? Meu marido não me dá atenção. A sua principal preocupação é: você dá atenção para ele? Meu marido não me ama, pastor. Aí a preocupação sua é: você ama ele? Eu não ganho nada dele. Você dá, porque a gente só dá o que tem. E ele fazendo isso prova que não tem nada para te dar. Você tem para dar a ele? Quando você se libertar da necessidade de ser reafirmado emocionalmente num amor que está no outro coração, coração de outra pessoa, que não é no seu, aí você começa a entender o abecedário do casamento. Então aí fica fácil, né, pastor? Não, não é que fica fácil. É porque você assume a sua responsabilidade e o seu cônjuge, como um bom cristão, assume a responsabilidade dele. Enquanto você luta para fazer o seu cônjuge feliz, o seu cônjuge vai lutar para te fazer feliz. E nessa luta de um fazer o outro feliz, quantos são felizes, irmãos? Os dois. Por que eu estou falando disso mesmo? O que tem a ver aqui